quero dizer o seguinte, primeiro que comeram todo o docinho de leite aqui, só sobrou um pedacinho, tá? Tinha que ter mais Com caixas, né? Eu Faltou. acho que isso a gente precisa mudar no requisito lá de trazer caixas maiores de Mas lembranças para as pessoas. nós ficamos preocupados com o excesso de bagagem delas, que realmente é uma coisa pesada, né? Um litro de leite Mas não tem problema. pesa 1 quilo, então não ficou Mas difícil. vamos Não, lá. foi isso não, Marcelo, foi O que eu os canudinhos que a gente trouxe. Canudinhos, eu não sei se não você tô chegou a nem levar para ele. sabendo desse litro de leite que pesa 1 quilo. Eu tô achando que tá tudo... Porque todo litro pesa 1 quilo, né? Tinha queijo, leite, pode fazer dela. Entendi. Vai ter uma reunião aqui logo na sequência dessa de feedback. Eu tô vindo da casa dos meus pais, trouxe doce de leite também. O que eu estava pedindo para o pessoal é o seguinte: uma das partes importantes que nós estamos tentando é dar uma documentação e deixar uma pegada digital do que aconteceu, de como foi o diagnóstico, de colher os feedbacks, etc. E eu estava justamente chegando aqui para colher todo o resultado dessa semana de trabalho, que foi bastante intensa. E aí, como vocês estavam entrando, eu queria gravar agora já esse feedback, repassando aí nos horários do que a gente aconteceu, o que a gente fez isso, o que a gente pode melhorar, o que a gente não pode melhorar, porque tem outros pontos para a gente já corrigir para os demais. Então, você tem esse tempinho aí para gravar e aí já deixa um feedback digital, porque na hora que a gente for fazer um vídeo contando do diagnóstico vocacional, como a gente não tem muitos vídeos gravados, a gente pode pegar esses seus depoimentos aí, pode ser? Não, perfeitamente. Então tá, então podemos passar, meninas, vocês vão puxando aí no começo da viagem, a gente vai no histórico na ordem, e depois a gente faz um fechamento global do que aconteceu cada um dos dias, viagens e tal. Vai ser uma coisa nossa e de vocês, tá? Então a gente vai passar desde as coisas nossas, o que a gente errou, o que a gente acertou, tá? Se a gente errou, conta pra gente, a gente melhora, e se a gente acertou, conta pra todo mundo, tá? Mas nessa ordem. a gente fazer. Então vamos lá. Como é que foi aí para vocês, meninas, a preparação da viagem? Ajudou aquela questão do Reich, da gente ter as ações planejadas, que foi a primeira que a gente foi assim. Vai contando aí pra gente ir por dia por dia. Tipo, a gente foi no dia tal, depois a gente fez isso, depois a gente apresentei, e tipo assim, lições aprendidas, o que a gente pode melhorar e tudo. Vamos lá. Tudo começou antes mesmo de falar com o Marcelo, que a gente estava aqui levantando quais seriam as possíveis datas para a gente conseguir visitar cada município e a quantidade que a gente conseguia antes de ir para Portugal. Daí a gente levantou Itaberito como hipótese para a data que a gente apresentou e foi acatada desde o início. Então a gente já começou a se preparar e preparou aquele documento não, aquela pastinha dentro do Reich a respeito de quais eram as atividades de preparação, visitas técnicas, diagnósticos, etc., que a gente tem dentro do nosso sistema. Então, até aí, tudo tranquilo. Acho que também funcionou bem a ideia de etapas e que a gente precisava fazer. Daí a gente entrou em contato com o Marcelo e apresentou para ele quais eram as propostas que a gente tinha de pessoas, setores que a gente ia conversar. Então, a gente apresentou uma ordem também para eles de proposta de conversa, e aí houve algumas mudanças na agenda em relação a isso, mas a gente conseguiu manter, de certa forma, como havia sido apresentado inicialmente. Peraí, agora... Uma das coisas que a gente vai fazer depois é a gente fazer, porque para a gente finalizar o diagnóstico, a gente tem que finalizar todo aquele checklist. Então, depois, no finalzinho, a gente passa só para ver, a gente passa o like e vai vendo se a gente fez isso, fez aquilo, se recebeu a ação, subiu os vídeos. A gente vai programando para ver o que faltou, o que não faltou também. Aí, tá. Aí, beleza, a gente fez a compra das passagens, deu tudo certo. Chegamos lá no domingo, a gente chegou pelo aeroporto de Confins e já fomos direto. Pegamos o carro alugado e fomos direto para Itabirito. Aí, chegando lá, tinha o Julifest, o último dia Julifest, que é uma festa julina anual que eles têm dentro do município, que atrai pessoas de todos os municípios ali próximos, cidades próximas, bem grande o festival. E aproveitamos um pouquinho lá do que tinha à noite, comemos lá, fomos convidados pelo prefeito para estar ali numa área reservada que ele estava, a gente foi convidado também para conversar, foi um momento inicial de conversa com o prefeito. E foi mais uma conversa assim, mais informal mesmo, foi uma coisa bem informal no domingo, quando a gente chegou. E aí, segunda, a gente já começava, de fato, a agenda. Inicialmente, a gente chegou ali na Secretaria de Planejamento,
fomos recebidos pelo secretário de Planejamento e ela já começou apresentando algumas questões que o município implementava, algumas ações, e, obviamente mais voltado um pouco ali para a área de atuação da Secretaria de Planejamento, e teve um pouco de uma entrevista ali com ela, algumas perguntas, enfim, para entender um contexto geral do município. E como que foi documentada essa parte da entrevista? Aí foi mais anotação nossa mesmo, Uhum. assim, uma coisa mais de anotação mesmo nossa. E aí, logo depois, a gente foi para a Secretaria de Fazenda, e lá também fomos conversar com a secretária de Fazenda, e ela também falou sobre algumas ações, aconteceu uma entrevista também ali no momento, e mais uma vez a gente anotou o que foi discutido lá enquanto a gente conversava. À tarde, tivemos uma questão que a Lori passou mal um pouco, mas a gente conseguiu atendimento, inclusive, eu vou deixar isso para a Lori comentar, porque como foi a experiência dela, é melhor ela comentar. É ruim quando a gente viaja assim, às vezes a gente pega uma comida diferente, alguma coisa assim. Eu passei mal em Goiás também. Passei bem mal lá. Lori, eu primeiro faço a minha, depois a Lori. Não, acho que a gente pode passar um dia cada um, a gente ir fazendo. Questão de ficar muito longo, a gente já vê, a gente vê o feedback com o Marcelo. Por dia. Uhum. Dia por dia. Tá, eu faço segunda, a Lori faz terça, a gente vai intercalando. Ah, mas tem que ver se ela quer complementar alguma coisa também no segunda, né? Sim, dá experiência. É. E como é que foi para você, Lori, esse planejamento prévio? Faltou coisa que a gente poderia colocar? O Marcelo recebeu as documentações, as agendas prévias, documentos de sensibilização de todo mundo. Como é que foi isso? Sim, a gente teve um diálogo prévio antes, tanto é que a gente fez reuniões para a gente conversar, bater tudo certinho antes da gente viajar. E aí foi isso que a Lizzy disse, né? A Lizzy chegou, já tinha essa agenda toda fechadinha, que facilita muito para a gente fazer o diagnóstico vocacional participativo. E pela manhã a gente já conversou, a gente já ali recolheu algumas informações das secretárias que a gente conversou, que foi a de planejamento, a Débora, né, e a Rani, que é de planejamento. E aí, nesse horário de almoço, eu bebi pouca água o final de semana, então passei um pouco mal, assim, fiquei um pouco desidratada, mas aí coisa que resolvi rápido, fui na OPA, conheci inclusive como é que funciona a OPA, muito boa, excelente. E aí depois a gente retornou ali com secretários. Com secretário não, calma, tem que olhar a agenda, que tanta coisa. E seria uma reunião com o prefeito e os secretários. Entretanto, teve uma agenda extraordinária de um grupo que estava até invadindo um condomínio aqui, que pediu prioridade, e elas ficaram aguardando até que não teve mais como aguardar, e encerramos o dia, segunda, né, por falta de tempo mesmo por parte do prefeito, que faria a apresentação inicial, inclusive, aos secretários. Como é que foi para você, Marcelo? Como é que foi para você essa preparação, essa articulação com os prefeitos, com as pessoas, a articulação com os secretários? Como é que foi esse passo para realizar o planejamento e a execução do diagnóstico vocacional? Olha, a agenda inicial que foi proposta pelo Inova Juntos, ela realmente foi uma agenda mais fechada a locais e horários mais reduzidos. Só que a ideia da secretária foi mostrar em loco, como se fosse mesmo uma visita semelhante a essa missão, só que de uma forma mais compacta, né? Todas as nossas boas práticas já associadas às entrevistas. Então, foi uma agenda que a gente tentou abarcar todos esses setores, mas mostrando também, paralelo a isso, essas ações, né? Então, foi assim, bem pensado, bem elaborado, por isso que teve alguma modificação anterior, e eu sempre reportava tanto a Lorena, que repassava para a Railize, justamente porque a ideia era atingir o máximo de participantes, né? Tanto na parte do questionário, quanto na parte da ação, do local onde ele atua, de forma que elas tivessem uma visão mesmo bem específica das ações. Então, não sei, mas eu entendo que foi uma agenda bem corrida, mas a gente conseguiu, de certa forma, atendê-la integralmente. Uhum. Entendi. E foi difícil fazer essa articulação com os secretários e com todo mundo? Não. Com os secretários foi tranquilo, porque eles já têm o conhecimento do projeto, né? Agora, com o setor privado, algumas negativas foram dadas. Então, teve que ter muita insistência. Na mineradora, teve um trabalho muito forte de pesquisa, de insistência mesmo, né? de chamamento, até chegar
no último escalão, que era uma, confirmar, né? Uma coisa que a gente fazia questão de apresentar, né? Teve empresa que nem o e-mail respondeu, então a gente já até anotou quais que a gente... uma específica, que é o Grupo Ágil, que estava constando, e a gente teve que substituir por outro, que também foi muito bem sucedido, que foi o Grupo Farid. Mas, de certo modo, foi mais até honroso para quem recebeu o convite e de pronto respondeu do que o contrário. Essa Ágil é um grupo maior, ela ficou reticente, e a questão da agenda mesmo do grupo do Ferro Puro que a gente conseguiu encaixar. Mas, na grande maioria, teve uma boa aceitação e uma boa recepção. Deixa eu passar aqui contigo. Isso aqui é o roteiro que a gente tinha feito, uma preparação, reuniões bilaterais, leitura técnica, atividades em blocos, leitura comunitária e o relatório do diagnóstico vocacional, né? Então, só para a gente checar aqui. Então, teve uma reunião com o Marcelo de Taberito para fazer esse tipo de planejamento prévio, depois houve a validação do esboço dos convites. Você recebeu o modelo dos convites? Recebi, e foi usado esse modelo como o oficial para convite. A gente só inseriu a assinatura da secretária, né, como a pessoa que convidou, e o nome da prefeitura, obviamente, né? Mas a logo da CNM e Nova Juntos foi mantida e integralmente no formato. No nosso planejamento de diagnóstico, a gente prevê um formulário A que serve como roteiro de auditoria, de entrevista quase para essas ações. Foi enviado algum questionário prévio para todas as perguntas, para cada uma dessas entrevistas, ou chegou lá e foi conversando na hora? Foi espontâneo. Não recebi formulário. Tá. Apesar de que achei bem interessante, porque pela capacidade, pela técnica das meninas, fez com que fluísse a ponto até da gente ter que pedir para encerrar, dada o interesse das pessoas em manifestarem, né, as suas ações. Entendi. A parte de logística, de confirmação, demorou muito, assim, pessoal, vocês tiveram que alterar depois, no meio do caminho, né? Ou seja, mudou a agenda, mudou essas coisas? Foi uma... Em alguns casos, a gente teve que mudar e informava... Acho que no domingo ainda a gente estava informando. Mas realmente coisas que fugiam, não internas, não daqui da própria prefeitura, mas pessoas que pediam alterações. Entendi. Houve alguma restrição, alguma forma que a gente pudesse melhorar a nossa comunicação para que a gente pudesse gravar as entrevistas? Porque elas me disseram que houve uma certa resistência do pessoal quanto a gravar, para a gente poder fazer esse tipo de ação. Esse ponto aí realmente ficou um pouco notado. Se fosse informado antes que havia necessidade de gravação, a gente já informaria antes, na própria solicitação, no próprio convite inicial, antes do convite oficial, para a gente poder solicitar a gravação e do contexto que seria gravado. Porque, realmente, em alguns casos, como foi solicitado no momento, algumas pessoas ficaram reticentes, né? Mas talvez informando previamente. Então, a gente poderia, como feedback, como melhoria, já no convite, fazer uma solicitação que será solicitado, caso seja possível, que seja feita a gravação para registros da atividade do projeto. Ou seja, a gente já especifica isso e já antecipa isso para o próprio pessoal. Que bom, né? Então, houve validação aí da entrevista também e houve todas essas ações. Legal. Vamos passar para o segundo dia. Como é que foi o segundo dia? E você? Comentários mais? Não, aí a Lori, a gente foi para o hospital. Sim, mas... E à tarde estava prevista a reunião com os secretários e com o prefeito. Só que houve algumas questões internas do município, acho que manifestação, alguma coisa nesse sentido, né? Contra a derrubada de algumas residências, eu acho, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente não conseguiu ter essa reunião à tarde com os secretários e o prefeito. E a gente acabou passando para quinta-feira de manhã, só que sem a participação do prefeito e com menos secretários também. Foi uma forma que a gente conseguiu de manter a agenda sem muito prejuízo. E, Lori, você passou mal de quê? Desidratação? Você conseguiu melhorar? Como é que foi isso? Consegui, sim. Foi ótimo depois. Coisa rápida. Tá. E o que você viu aí do primeiro dia? O que a gente poderia melhorar? O que faltou? O que a gente poderia ajustar? Talvez essa coisa
A gente avisar anteriormente no convite já a questão da gravação pode ser uma boa, né? Né? Tá. E na terça, aí vamos ver o feedback, como é que foi na terça a programação? Na terça, a gente fez a reunião ali com o pessoal da CDL, né? A princípio, a gente pensou que seria a sociedade civil organizada, mas realmente, quando a gente foi ver a sociedade do setor produtivo, né? A gente até conversou isso na cena devolutiva com o pessoal. E foi muito bom, assim, porque a gente conseguiu ali conversar com vários representantes, né? Então, a gente colheu muitas informações em relação ao sistema produtivo mesmo do próprio município. E aí, pela tarde, a gente foi na... Só um momento, Peraí, Laura. CPL foi o quê? Foi comissão de licitação? CDL CDL. é de logística. Câmara de Diretores Lojistas. Tá. Tem uma só... associação, a ACE, que é a Associação Comercial e Empresarial do município, a DESIAP, que é a Associação de Desenvolvimento, chamava DESITA, agora é do Alto Paranaíba, por isso que tem o IAP no final. E, na sequência, a gente foi para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Isso, é isso que eu ia falar. Sim. Foi apresentada a Sala Mineira. Isso ainda de manhã. PAV. Isso. E algumas outras práticas da própria Secretaria de Desenvolvimento, que estão muito atreladas, né? Era isso que eu ia acrescentar, de manhã. Pode continuar, Lu. Então, com a sociedade civil, foi na terça daí, né? Então, acabou não tendo sociedade civil, porque em tese era na terça, só que como são lojistas, é setor produtivo. Então, a gente acabou não tendo sociedade civil. Essa parte aí ficou mal entendida aqui, da minha parte de manter a agenda, porque eu entendi que a sociedade civil organizada, as entidades que a gente tem aqui são essas, e não associações comunitárias. No caso, a gente usa esse termo, que é associações comunitárias, e não sociedade civil organizada. Talvez uma questão mais até de semântica mesmo. Aí fica como feedback, né? A gente deixar mais claro isso quando for solicitar, que a sociedade civil organizada são representantes das associações comunitárias, etc. E você, o que mais que vocês acharam desse segundo dia, Lori? Tem mais, Lori, pode continuar, tem mais coisa. Isso foi só pela manhã. Pela tarde. À tarde a gente foi na estação de tratamento de água e esgoto. Inicialmente a gente foi ali na estação de tratamento de água, então a gente conheceu como é que funcionam os processos, etapas, foi muito bom. E depois a gente foi na estação de tratamento de esgoto também, foi um momento muito interessante, porque a gente conhece como é que é tratado o esgoto, porque assim, inicialmente aqui a gente só vê como é que, enfim, como é que funciona, mas na prática realmente é outra coisa, assim, é bem interessante. Vocês beberam a água do final do tratamento de água? Porque é o teste assim, você vê a água entrando suja e no final a gente sempre dá um copinho de água. Não, a de esgoto, não, de esgoto é de água, a de esgoto. Depois que você passa dos tanques de flotação, decantação, etc. Depois da última parte de inclusão de flúor, para fluoretação da água, aí você tem o caninho de bebê. Os processos existem, mas ainda a questão do próprio detergente, eu também nem sabia disso, ele ainda fica muito constante e não conseguiram ainda achar uma técnica que tire o detergente que vem das próprias pias, né, residenciais, então ainda não é aconselhável, né? E ele deságua no rio, já na ponta final do rio. Sim. Não, eu sei, eu já tentei explicar isso para o pessoal aqui, inclusive, e para a Lise, quando estava bebendo água. Lembra, Lise, que estava falando da água? Você falou, mas a água no Brasil é potável. Sim, essa água é potável. Essa é a água que você está bebendo aqui no filtro que a gente está fazendo. Porque, assim, esse que é o problema do saneamento. O cara joga o esgoto no rio, a gente coleta logo em seguida para tratar e para beber. Né? Exato. Mas facilita toda a cadeia produtiva de quem está abaixo da gente, né, que recebe essa água já com essas características bem mais atenuadas, né? Sim. E aí vocês foram no segundo dia, então, na estação de tratamento de esgoto e depois a gente foi conhecer ali o pastel da Dona Nilda, né? Que ela é a mantenedora do pastel de angu, que é a iguaria mais conhecida nesse Itabirito. É um patrimônio material do município, né, que é considerado patrimônio material, e tem algumas mantenedoras que detêm esse conhecimento do fabrico, da produção, né? E elas foram em loco com um guia que falou pouco, né? Falou a voz, ficou depois até 2 horas depois a gente estava ouvindo a voz do guia indo, mas foi muito bem explicado, né?
Eu quero dizer para vocês que a cultura, a defesa da cultura é todo patrimônio cultural e imaterial de uma sociedade. O guia é Exatamente. patrimônio imaterial e Esse, recorrente. esse, esse Ficou na orelha de vocês, pelo visto. falou bem, bem e bastante. Mas a percepção das meninas, tanto do sabor quanto da confecção e da estrutura, né? Queria até o feedback também. O que vocês acharam, meninas, da experiência cultural? Porque é uma outra extrapolação muito interessante daquela que vocês viveram, por exemplo, em Goiás, quando a gente ia tomar o sorvete de não sei o que na praça e fazer seresta, o pessoal do Pichuna no meio de Santarém, agora o patrimônio material de Itabirito. Como é que foi a experiência para vocês? Você está provando um pedacinho do Brasil, né? Isso é muito bom, a gente sair aqui da nossa zona de conforto Brasília, das coisas que a gente come, para conhecer coisas diferentes, assim. Então, já falar em pastel de angu, você já lembra de Itabirito. Assim que a gente chegou no Julie Fest, tinha um monte de gente pegando pastel de angu. E tinha um umbigo de banana também, tinha esquecido, um umbigo de banana. É um dos recheios que a gente usa aqui, é um umbigo de banana, por isso. Foi bem interessante também que o pastel de angu é um também que movimenta mesmo, as pessoas vão até lá para comer o pastel, então movimenta bastante até a questão turística dentro do município mesmo, então foi interessante entender como funciona, a própria que está fazendo, uma das mais demandadas, quanto que ela produz, o tanto que chega em todos os lugares do país, ela tem gente que já foi lá e continua pedindo para ela meio que, né, fazer uns produtos, não exportar, mas de distribuir isso dentro do Brasil. Então, foi bem interessante essa parte também, nesse sentido de entender a importância que ele tem ali para a economia local e para essa questão do desenvolvimento do turismo. Uma pergunta. Agora que vocês já foram em vários diagnósticos vocacionais diferentes, vocês conseguem trazer sistemas de correlação entre analisar um município, analisar outro e ver problemas que são recorrentes. Esses padrões começaram a ficar evidentes, por exemplo, Itabirito tem drenagem pluvial, que nem a gente tinha, ou tem problemas de... Contei, Marcelo. Não, por favor, pode manifestar. Não, isso foi mencionado pela Lorena, que aqui ela falou que não tinha bocas de lobo na cidade. Para mim tinha demais. Né? Aqui a gente chama de bueiro. E lá na estação de tratamento, ela explicaram o porquê. É porque quanto mais íngreme o entorno da cidade, mais pressão, né, gravitacional. Então, ao contrário de Brasília, que é plano, tem que ter mais bueiros, porque é para dar maior vazão. Já quando é muito íngreme, a água vem com muita força, então tem que ter menor quantidade, justamente para que a água diminua a questão da própria inércia, né, da própria velocidade. Mas Só que aí, se ela faz isso com uma menor quantidade, ela arrasta em cima e deve ter problema de alagamento e arrasto de lotação de feiras, deve ter problema de região de baixada sendo alagada, que o problema é o seguinte: se você faz a drenagem pluvial e você tem essa inclinação, você tem que fazer bem feito por baixo, porque senão ele arrasta tudo. Então, se o pessoal toma a decisão de fazer pouca por cima, ele arrasta por cima. Só Exatamente. que aí atinge a população. E a cidade está passando por todo um processo de reestruturação exatamente por causa disso, porque a gente teve uma enchente muito forte em janeiro, né, 2 metros e pouco. Isso foi a maior registrada até então, né? Mas que existe agora, só que agora já está bem mais... Mas vocês conseguem perceber a correlação com o olhar de vocês ficando treinado? Coisa boa? Excelente, né? Então, tá vendo? Não, aqui a gente tem menos por causa dessa coisa. Não, a gente tem que fazer diferente. Porque no Everest tem boca de lobo também. Um jeitinho diferente. Vamos lá. E foi bom. Aí vocês terminaram o segundo dia, né? E aí, nesse segundo dia, era o dia da leitura técnica com a... Qual a ideia? Ficou por claro. Tá. Agora eu vou falar de fato. Deixa eu só mandar na agenda aqui para lembrar da diferente. Na quarta-feira, a gente teve pela manhã os setores de ensino. Na primeira reunião, fomos na Secretaria de Educação e tivemos reunião com a secretária, junto com professores do ensino básico e do ensino fundamental, até o 9º ano, no caso. E aí, enfim, foi o momento da gente ouvir, foi muito pontuado a qualidade do ensino,
e as ações de inovação tecnológica estão sendo implementadas dentro das escolas. Eles citaram lá uns quadros interativos muito interessantes que os professores anotam nas próprias TVs interativas e tal, e foi levantado esse ponto. Aí logo depois a gente teve com o ensino médio e ensino superior, que foi o IFMG e uma empresa lá, uma faculdade privada, que é a... Como é que é? Alice. Faculdade Alice. Alice. E aí, né, são perspectivas bem distintas e até a própria entrevista são perguntas bem distintas, e a gente entendeu um pouquinho mais principalmente com o ensino médio e ensino superior, sobre a dinâmica de mão de obra qualificada no município, os jovens que vão para fora por questões salariais, etc. Enfim, tivemos uma visão mais voltada aí para a questão do jovem, mão de obra qualificada. Então, está tendo mesmo Itabirito sendo um polo regional, uma cidade perto da... Itabirito está quase virando a grande Belo Horizonte. Quer dizer, BH vem fazer parte da grande Itabirito. Eles estão pedindo para fazer parte da Itabirito, a gente está pensando se aceita, né? Mas realmente tem isso, e ficou um descompasso, porque o setor privado reclama que não tem mão de obra treinada o suficiente. Já o setor de ensino reclama que não tem uma comunicação suficiente para que eles preparem de acordo com as demandas do próprio setor privado, né? Então, essa questão é uma questão que tem que ser resolvida, mas ainda não foi. É mais uma questão de comunicação de qual profissional eles querem que seja preparado para que eles direcionem os custos, né? Para que atenda a mão de obra. Mas tem muito de política interna de multinacional, que já tem um quadro selecionado que eles têm que vir de fora. Então, por exemplo, a Vale, a Coca-Cola, que estão aqui no município, eles já têm alguns quadros que não serão preenchidos por cidadãos de Itabirito, já virão de áreas específicas de outras cidades. A gente tem uma crise muito grande do processo de relevância do nosso sistema educacional, que ele não forma para o trabalho, ao mesmo tempo não qualifica e não consegue ocupar o pessoal nas regiões acadêmicas. Ou seja, o cara não vai para a pesquisa pura e ele termina de se formar, mas ele fica aquela coisa do nem estuda nem trabalha. Né? Porque ele não conseguiu adquirir as competências suficientes para se lançar no profissional, mesmo na educação técnica e tudo mais, e a educação científica. No Brasil, você tem grandes pontos de ruptura. Assim. O cara do Pichuno estuda até o ensino médio e depois tem que sair de casa para se quiser continuar estudando. O cara se forma até o ensino médio e não consegue encontrar trabalho na área. Então, realmente, é uma discussão importante que a gente tem que ver. Foi discutida a questão, por exemplo, da falta de manutenção do pessoal da IFMG. Como é que está a federal? Está tendo muita greve? Está muito parada? Como é que está isso? A questão de greves ainda não foi. Nesse momento não foi tocado. Tá, mas aí conseguiram ter uma visão. E qual é a conclusão que vocês tomam do diagnóstico dessa situação do setor educacional? Qual a conclusão do diagnóstico que vocês tiveram nesse tempo? Faltam atrativos mesmo municipais no sentido de manter a mão de obra em Itabirito, principalmente por questões ali de salarial mesmo, que existem muitas perspectivas diferentes dentro do município. Por exemplo, quem sai do setor público, do ensino médio, por exemplo, pensa logo começar a trabalhar para ganhar dinheiro e não continuar estudando para ter mais dinheiro no futuro. Eles já querem sair da escola trabalhando. E quem está no setor privado já tem uma outra perspectiva, eles querem continuar estudando, só que a maioria quer sair de Itabirito porque está no meio do polo, Belo Horizonte e Ouro Preto. Então, existem incentivos do próprio governo municipal para esses alunos irem para essas escolas, longe, essas faculdades, só que eles acabam não voltando porque abre um mundo hoje, como dentro de Itabirito, o salário não é tão bom assim, atraente, eles acabam ficando por lá mesmo. E aí permanecem e não voltam para Itabirito. E esse é o problema que também foi levantado em relação à mão de obra qualificada, porque eles acabam qualificando a mão de obra, mas a mão de obra não fica no município, por questões de não haver incentivos tanto salariais mesmo, para esses alunos, para esses estudantes permanecerem. Outro ponto muito forte é o comércio mesmo. Às vezes o jovem que quer seguir um ramo diferente, ele se sente atraído para Ouro Preto, Belo Horizonte, justamente as oportunidades da área dele ali também. Uma pergunta, esse pessoal que fica e que fala assim, eu quero começar a trabalhar logo, ele quer começar a trabalhar porque tem essa vocação e não quer estudar mais, ou ele quer trabalhar por necessidade, porque tem que sustentar a família, sustentar algumas outras coisas? É uma opção ou às vezes é uma falta de opção que força a pessoa a trabalhar?
Eu acho que depende do perfil do estudante, né? Tem os dois, tem os dois casos. Tem os que os dois imediatamente têm que começar a trabalhar, como tem os que vão buscar. Porque também até comentei com as meninas, tem algumas empresas bem maiores, né, que é a Vale, a Coca-Cola, mas emprega pouco, porque é praticamente todo automatizado. E uma grande parte é absorvida pelo comércio. Então, o salário do comércio dá um salto para baixo em relação a essas empresas. As empresas de porte médio não estão aqui. Então, onde está essa faixa que é mais sedutora sair da cidade, que absorve mais fácil. E as ações de compensação da Vale, de estímulo da economia local, da cultura, da educação, que pela taxa de poluição da própria atividade da Vale, ela deve ter ações de compensação junto ao município. Isso não reverte em ferramentas de estudo, cargo de qualificação, estímulo para a população local? Treinamentos de jovens, qualificação recorrente, espaços de inovação, porque de repente é uma coisa da gente pegar e desenvolver no nosso espaço de inovação. Olha, pode falar. Não, foi apresentado para a gente que a Secretaria de Desenvolvimento já está implementando a curto e médio prazo um hub de inovação no município e uma incubadora também de empresas. Então, essas já são ações que eles estão tentando fomentar a cultura empreendedora, já começando nas escolas. Foi citado que tem muitas ações de capacitação, mas tem pouca demanda, poucos alunos se interessam. Ainda isso é muito incipiente. A relação. Eles ofertam muitas coisas de capacitação, mas a própria população não quer. São pouquíssimos os alunos que querem fazer parte, mas já estão tentando mudar esse pensamento aí da cultura empreendedora dentro do município. Porque cultura empreendedora educação empreendedora já vai direto no 4.4 dos ODS e a gente já consegue fazer um link direto. Isso está mudando agora, bem recente mesmo. Acho que até um pouco mais nessa gestão está mais enfatizado do que nas anteriores. Legal, porque às vezes, de repente, a gente dá uma certificação que possa ter um valor para o mercado, possa ser percebido como um valor de mercado. Tipo, hoje ninguém faria um curso de datilografia porque não tem valor de mercado, mas se você tiver uma certificação em Python, cara, é outra coisa, entende? A gente tem que ver o que é o relevante hoje para a formação. Mas muito bom, isso foi a terça-feira, então, né? Agora, aí tá, a gente almoçou, quarta-feira. Aí a gente almoçou e à tarde a gente foi à mineradora Ferro Puro, que faz parte do Grupo Avante. A tarde inteira foi dedicada lá, a gente conheceu toda a estrutura, que eles fazem mineração a seco, né? Não tem aquelas barragens que eles não usam igual as outras, uma Vale, que não tem rejeitos, que tem água envolvida e vira uma lama muito cheia de rejeitos. Eles fazem a seco, eles não têm essa parte da lama. É tudo mais voltado ali para granulação em diferentes grãos da... Eles mineram o quê? Minério de ferro também? Minério de ferro. E eles nem extraem no próprio local, eles compram da região, processam, né? Faz a pelotização, as pelotas que variam de tamanho nesse local. Isso. A distribuição também, um dos clientes é a própria Vale. Exato. Entendi. Então, ela é uma subprocessadora do processo de extração. Pega o resultado do minério, pelotiza para pegar e padronizar para exportação. Ela pega o produto do entorno de fornecedores, né, até cidades próximas, e processa de acordo com a demanda, né? E elas viram lá como é que é a medição do teor de ferro e como que é a transportação, o transporte, a preparação para... Tem que ter estrada de ferro e você tem uma grande fonte de energia para isso. Como é que vocês estão provendo essas duas coisas? Não, a princípio, a estrada de ferro é só a Ferrovia do Aço, que passa aqui dentro da cidade, que essa é exclusiva da Vale. Então, eles estão fazendo todo um processo de desvio da rodovia principal, para que os caminhões pesados não passem ao entorno e depois vão para as rodovias, as BRs próximas, até chegarem no ponto. Normalmente, esse tipo de resíduo, ou minério de ferro, ou barrilha e tal, quando a gente faz o transporte de caminhão, dá muito problema de transbordo, sujar os negócios, os bairros, negócio, intoxicação, problema pulmonar, etc. E esse transbordo está tendo impacto na população ali da região até a usina ou não? Não, pelo contrário, com a vinda dessa mineradora, eles melhoraram toda a pavimentação
para os cidadãos e fizeram uma paralela, estão ainda concluindo essa rodovia paralela para que os caminhões passem ao largo dessa rodovia principal. Então, eles melhoraram todo o contexto do distrito, né, o distrito de Apuruí, com melhorias mesmo para a própria população, incentivo à cultura, esporte, né, essa questão social. A questão ambiental também é ficar circunscrita a só essa área de pelotização e essa melhoria do transbordo da própria carga, tanto na chegada quanto na distribuição. Então não tem problema de poluição nessa questão de transbordo. Eles estão bem atentos. Agora, essa foi a imagem que eles... isso foi demonstrado, mas a gente já tem essa percepção já visual mesmo, na própria cidade, no entorno do distrito. Tinha muita areia no chão ou não, meninas, quando você passava nas rodovias? Tinha muita areia nos cantos? Tinha muita areia nos cantos, assim, quando vocês andavam ou não? Areia no chão? É porque eu sou de região de Porto, né? E cara, quando a gente ia embarcar minério de ferro ou barrilha, pelo amor de Deus, cara. Elas não foram lá embaixo na planta, né? A gente foi no escritório. Vocês mostraram só o Veia Nós, o vosso regional, nem foi quem definiu, foi a própria chefia, né? Mas até questão de segurança mesmo, mas na planta, lá no escritório, deu para ver, porque o escritório está na parte de cima, deu para ver todo o processo. Agora, dentro até o acesso dessa mineradora, antes era estrada de terra ou calçamento, agora é tudo asfaltado e a manutenção não existe, é poeira zero, o tempo todo caminhão-pipa jogando água e verificando toda a trajetória das carretas. Isso aí é uma preocupação deles. A gente fazia lá em São Sebastião e era tipo responsabilidade ambiental nenhuma. Então, quando você tinha quatro navios embarcados, mudava a cor da cidade. A cidade estava verde, de repente ela ficava amarela. Depois ela ia desembarcar outra coisa, ela ficava cinza. Aí a gente Isso a Vale tem essa característica e está mudando um pouco pós Mariana e Brumadinho, que agora eles estão tomando ações preventivas. Justamente, né? Por isso que eu estou perguntando. Porque está tendo uma ação preventiva em relação ao impacto ambiental. Muito bom. Teve que ter esses 2 acidentes para que eles já sabiam, né? Mas aí essa é uma característica da Vale. A gente não foi na Vale, a gente foi nessa específica, porque ela já tem essa postura. Ela nasceu em 2018, não pretende crescer muito, mas ela já tem essa preocupação, tanto da questão ambiental quanto da questão da cultura e da região mesmo de preservação. Quanto vocês recebem de royalty dos minérios aí em Itabirito? Nossa, vou ter que dar um alt tab aqui para ver. Só um minutinho aqui. Sabe o repasse do CEFEM anual? Quanto está? Vou ter que perguntar, porque é um valor maior do município, mas agora eu não vou saber. Mas é bem expressivo. Bem expressivo, né? Vamos lá, o que mais, meninas? Quem falou? Não ouvi? Acho que agora estão começando a ver o que vai ser quinta-feira. Estão pegando a agenda aqui. Foi. Quinta foi agricultura familiar. A gente também deu depois do grupo, né? A gente deu uma volta ali no distrito próximo. Né? Elas passaram no distrito, elas viram como é que o distrito funciona, como é que é estruturado. A rota da Jaquara, né? Se não me engano. Isso. Aí tá, e quinta-feira foi... Inicialmente a gente teve uma reunião ali com a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Abastecimento, onde a gente viu ali uma agricultura familiar, né? A gente foi ali na... Não sei se é fazendinho, não, mas a gente foi, visitou grande parte ali. Oi? Na zona rural da cidade, mas que é bem próxima, tinha uma micro... Sim, aí chegando lá a gente viu as senhorinhas, né, cultivam, e também destinam ali parte da agricultura para a merenda escolar, então foi muito bom, eles produzem de tudo, vegetais, verduras, mel, café, aquela é bem... E, aliás, uma dificuldade da Secretaria de Educação é atingir o percentual mínimo por lei de agricultura familiar.
e eu já trabalhei na Secretaria de Educação, a gente às vezes comprava de Ouro Preto, região, porque Itabirito não tinha produtores suficientes. Já está mudando essa situação, agora os produtores da cidade já estão dando conta. Mas vocês conseguem, esse agricultor familiar, ele está atingindo mais o PA ou ele atende também a compra institucional do PENAI e outras coisas? Ele fica só no PA? Prioritário até o PENAI, a merenda escolar, no caso. Tá bom, maravilha. E como é que vocês estão tendo políticas de incentivo? Porque a cidade de Itabirito já está conurbada quase, né? Ela tem pouquíssima área rural, né? Então, é a cidade bem extensa, são 500 quilômetros, não lembro agora, 500 e poucos quilômetros quadrados? Acho que até muito, mas acho que é isso mesmo. E apesar de ser praticamente minério em qualquer local que fure, em alguns outros ainda tem muito potencial para a agricultura. Aqui tem o olival, né, tem o pessoal que já está produzindo azeite, a própria azeitona mesmo, alguns associados pela característica do terreno já estão fazendo também produção de café em uma escala maior. Tem 2 laticínios que são abastecidos por produtores do próprio município. 3 laticínios, né, no caso. Os 2 são maiores. Então, assim, tá tendo esse incentivo mesmo, justamente para que fuja só dessa questão da extração mineral. Né? Mas é um processo lento, porque a cultura da cidade sempre foi de extração mineral ou depender da extração. Então, esse processo é uma transição gradual. Se você não planeja a mudança da matriz econômica de uma ação de monocultura, na hora que encerra a monocultura ou a monoculturação, você gera cidades fantasmas. Tipo, Itabira está esse exemplo clássico, né? Que exatamente. Itabira pode ser um caso desse, ou você pode ter outras ações. Como, por exemplo, os Emirados Árabes, por exemplo, você vai para Dubai, ele transformando num hub de aviação, de turismo, de não sei o que na hora que secar o petróleo, ele continua vivendo e outras coisas. Então, enquanto tem dinheiro fácil jorrando literalmente da terra, eles vão... A Fabiana colocou aí, o CEFEM 314 milhões, 289 mil, aproximadamente. Mês? Ou... Ano. Tá. Então, dá uns 30 milhões. 30 milhões é um orçamento robusto já, só de material a mais. E aí eles ainda têm valor adicionado em cima do ICMS disso. Né? Exatamente. Vamos lá. Então, vocês entenderam isso? É uma super concentração de recursos por causa do royalties da mineração. Foi falado muito pelos setores essa preocupação deles em diversificar as atividades econômicas no município, justamente por ser um recurso finito, eles se preocuparem com as gerações futuras de não terem mais de onde tirar e manter o desenvolvimento do município. Isso foi levantado em todos os setores mesmo. Essa consciência... Isso foi na quinta. Essa consciência existe? Existe de todos os setores e todos também já estão preocupados com esse pós-monocultura. Claro que tem jazida ainda, que nem foi explorada ainda, né? Mas a nossa geração, da minha filha, eu creio que não vai passar por isso. Mas isso se o minério continuar sendo tão útil quanto é agora, né? Porque também há uma possibilidade de mudança de tecnologia e ele não ser tão necessário. Mas acho pouco provável. Mas, a princípio, a curto prazo. Mas essa consciência já existe. Show. E aí, quinta, como é que foi mais? Aí, depois disso, a gente fez ali a reunião com o secretário, né? A gente teve reunião ali com a secretária de Saúde, Assistência Social, de Meio Ambiente, qual mais? E Cultura. E Cultura. Cultura. Isso, que aí representou o setor público, né? Ali a gente aplicou o roteirinho ali perguntando os desafios, potencialidades, entre outras questões, então a gente conseguiu abordar várias informações. E pela tarde a gente teve a visita ali no grupo ANCA e na PAI também. E no grupo Farid, que é um grupo com empresa familiar. Que é uma rede de supermercado, é uma distribuidora forte da Ambev, já praticamente na região sudeste toda. Mas na cidade ela tem foi onde que iniciou tudo, né? Uma rede de supermercados. Né? Que já está na terceira geração, desde que veio o patriarca, né? E ele está muito bem gerido. Aliás, teve um ponto de inflexão uns 15, 20 anos atrás, onde eles deram uma reviravolta e expandiram fortemente. Legal. E é o segundo maior empregador do município, atrás só da Vale. Entendi.
Então, tem 3 grandes motores de emprego lá. A Vale, a Prefeitura e essa rede de supermercados. Né? Essa rede de supermercados. Deixa eu só atender aqui uma... Denise, pode deixa eu atender. Vou pegar uma água aqui, só um minuto. Deixa eu só sair aqui um minutinho. Dá uma só uma pausa. Vamos voltar a gravar. E aí foi quinta-feira, a gente estava, né? Isso, na quinta. Teve essas visitas ao grupo Farid, ao grupo APAI, no caso é o CER, Centro de Especialidade de Reabilitação, né? Que é um braço da Associação de Pais Amigos dos Excepcionais, o nome ainda é esse. E teve também no grupo ANCA, né, que é um representante da Caixa Econômica Federal que fomenta a aquisição, né, em parceria com a prefeitura, no caso, mas só mesmo que não é necessariamente a parceria, mas utiliza bastante da prefeitura para dar acesso a crédito para financiamento de casas de habitação habitacional. E tá, e depois a sexta-feira foi a devolutiva, né? Para a sociedade e para todo mundo, né? Quinta-feira faltou uma coisa, a gente visitou o centro de reabilitação, que tem poucos no Brasil, é federal, e é um modelo ali do município que atrai pessoas dos municípios próximos, das cidades próximas. A gente viu lá... Em Minas, são 37 centros. Itabirito é uma das cidades que possui. Do total de... E aí fecharam, na noite vocês fizeram a devolutiva, a preparação com o pessoal da R10? Como é que foi a reunião com eles? Foi na quarta e na quinta. A gente, na quarta-feira, as informações colhidas até então, aí já começaram a montagem do diagnóstico, e na quinta-feira o restante para o fechamento, para a gente se preparar para a apresentação do sexto. E aí vocês gravaram essas duas com a R10, para a gente ter o histórico? Sim, está gravado. Uhum. Maravilha. Aí chegamos, no caso sou eu, né? Enfim. Aí na sexta-feira pela manhã a gente teve a devolutiva, foi no gabinete do prefeito, o prefeito participou e vários representantes participaram, né? Secretários, os professores, pessoal do setor privado, principalmente ali do Farid Supermercado. Aí foi um momento bem interessante, assim, a questão também de ter a participação do prefeito, né, que é a primeira vez que a gente tem essa participação, foi bem interessante a própria dinâmica, foi um pouco diferente dos outros, no sentido de que houve maior participação. Toda vez que a gente apresentava alguma coisa, o prefeito já vinha ali falando, em relação a isso. Então, são ações que já haviam sido implementadas, ou estão sendo implementadas pelo município. E aí o prefeito aproveitou o momento para também compartilhar quais ações estavam sendo realizadas. E também os secretários, mas foi mais a participação ali, os prefeitos e secretários tiveram muito essa dinâmica de conversa mesmo, foi como se fosse um diálogo, funcionou dessa forma, de maneira diferente do que foi das outras vezes. Posso falar que todos que responderam ou foram pessoalmente ou mandaram algum representante. Então, todos os entrevistados participaram, e alguns outros secretários que não tiveram oportunidade também estavam lá. Mas o pessoal da Ferro Puro Puro participou, não, né? Não, aí no caso é exatamente o único que garantiu que iria, mas não teve agenda para participar. E realmente o prefeito ele inteirou bastante, né? Participou, inclusive ele questionou alguns índices, né? Apesar de vocês terem explicado que alguns índices são oficiais, até mandei hoje para a Lorena o que caracteriza a nossa questão da transparência, que isso também é a menina dos olhos dele, e ficou com um alerta. Então ele levou um pouco de susto, porque o Itabirito melhorou muito no quesito transparência. Né? É um trabalho que eu já vinha fazendo antes, até de estar no planejamento, e ficou como ponto de alerta que era uma cidade pouco transparente. Então, até mandei os links da CGU, a evolução da transparência do município, em alguns, não só um, mas vários critérios em que o município é avaliado, só para que equilibre um pouco esse relatório final, caso possa, né? Porque sim, claro, o objetivo é esse. Porque ele entendeu que já não uma das grandes conquistas dele, inclusive, é essa questão da transparência. Que a Mandala 10, ela apresentou um ponto lá de atenção,
e era necessário, era justamente esse de transparência do município. Ótimo. E aí só tinha dados lá até 2019, estava defasado. Então, de acordo com os dados até 2019, estava com uma certa atenção ali. Só que a gente explicou para ele porque pode ser que as bases estejam defasadas, não alimentadas, etc. E aí eles apresentaram para a gente as ações que foi feito. O Marcelo mandou um documento também ali para a Lore sobre as ações que vêm sendo feitas em relação à transparência. Mas que bom, porque justamente essa intervenção faz com que você traga um olhar para aquilo que você está avançando, aquilo que você está melhorando e possa corrigir. Né? Foi ótimo. E algum outro comentário mais, Lore? E assim, eu achei excelente. Agora, visão geral, o que vocês acharam? E a gente faz o fechamento, aí o Marcelo também fecha. Visão geral dessa semana aí de trabalho. Só secar aqui com vocês, ver se a gente passou aqui as ações do nosso diagnóstico para a gente melhorar no próximo. Vocês estão vendo minha tela? Não? Não? Então o problema do usuário Ainda não. aqui. Espera aí. Compartilhar tela. Iniciar transmissão. 3, 2, 1, 0. Agora? Agora sim. Então, vamos lá. Então, do que a gente tinha feito isso aqui, das atividades de preparação, a gente cumpriu todas. As reuniões com a R10, reunião de feedback da leitura comunitária, vocês fizeram, né? Então, isso aqui foi concluída. Reunião de preparação da leitura comunitária também aconteceu. Reunião de devolutiva de dados para a R10 também foi. Reunião de devolutiva de dados, a segunda das reuniões bilaterais, também já teve. Envio de dados para gravações para o Drive, vocês mandaram também, né? Já foi de Itabirito? Todas as reuniões já foram para a nuvem, então a gente concluiu aqui. Só para a gente ver, leitura técnica, foram feitas as ações, atividades em loco. Visita técnica 1, 2 e 3 se estiveram, entrevistas com o setor privado não aconteceu. Aconteceu ou não aconteceu? Foi a única coisa que não aconteceu. Sociedade Civil, que no caso aqui a gente chama de associações comunitárias, né? Então, o setor de ensino está ok. O setor público, ok. Então, E qual foi a ação que vocês tomaram no diagnóstico para resolver essa insuficiência em relação com a sociedade civil? A gente saiu à noite um dia e abordamos um rapaz do IFMG, que era um guarda lá, que cuidava da noite. A gente abordou ele para conversar sobre a percepção dele enquanto munícipe ali dentro do município, sobre as atividades do governo, basicamente. Então, foi esse o nosso plano de contenção aí, para minimização de danos. Mas a gente precisa pensar numa tarefa estruturada do que fazer isso, né? Caso a gente não consiga falar com uma variação dessa ação. Só uma ponderação aqui. Como foi a primeira reunião e faltou, realmente vocês não manifestaram, só manifestaram no diagnóstico. Se tivesse manifestado, a gente acharia uma solução para que pelo menos umas 2 entidades pudessem participar. Exatamente esse ponto. Tanto que eu estou colocando que, por exemplo, para aprovação do diagnóstico vocacional, a gente vai verificar se a pessoa checou todos esses itens. E o que a gente está fazendo? Nessa reunião de feedback, a gente está justamente checando o que a gente pode melhorar, porque se tivesse dito na segunda, teria conseguido alguém para conversar até aqui. Certamente teria uma lista de pessoas para falar. A gente anularia uma, cancelaria uma só de pós-prática, só de proforma e colocaria tranquilamente. Não, legal. É que a gente quer justamente criar um mecanismo em que a pessoa consiga passar isso aqui para outros municípios reproduzirem, trazerem voz para todos esses atores. Daqui, da validação com os participantes da leitura comunitária foi feita também, né? A apresentação da compilação das informações também foi feita, então aqui a gente tem que ver que está desatualizado. Lista de presença. Cadê a lista de presença de todo mundo? Tá, e preparação de sala, materiais, estava tudo ok? Tem vídeo dessa reunião comunitária? Não tem vídeo dessa reunião comunitária. E compilação dos resultados? Essa última reunião, que até foi solicitada na última hora, também
caberia uma informação prévia da gravação. Acho que esse enquadro, tanto o que foi falado no início, que informando, a gente chamaria a comunicação e faria até a gravação, de uma forma bem oficial mesmo. Não, legal. Então, aqui, para a criação do plano de trabalho, que tem que ter A mais B mais C, vocês conversaram com os secretários que a gente vai mandar um formulário da parte A para que eles possam responder. Ok. Validar o relatório preliminar do município vai ser a gente vai mandar para... Nossa senhora, só milhões de bips com palavra Janice. Muito preocupado aqui, peraí. Muito preocupado, já respondo. Publicação do relatório, para editoração, aprovar a pressão preliminar. Aqui, validar dos itens de 1 a 5 no relatório. Isso aqui foi o que a gente fez aqui, então realmente isso ajuda, certo? Tá, entendi. Mas a gente está fazendo essa validação prévia. Acho que essa validação que a gente está fazendo com o Edit Tabirito pode ser uma coisa boa a gente adicionar. Voltou, senta e faz um feedback, faz uma revisão dia a dia com a ação, que ajuda a lembrar e deixa essa pegada digital. Cara, então deixa eu parar de compartilhar aqui. Então, assim, você tá vendo aqui que tá organizado o negócio aqui, viu, Marcelo? Você vê que tá arrumado, dá para ver. A casa tá arrumada aqui, rapaz. Você tá com um tablet na mão, né? Tô usando o tablet. Tô com o tablet aqui. Mas E aí, observações finais de vocês, então? Lori, Lise e depois Marcelo. E aí, passo minhas considerações também. Eu acho que foi um diagnóstico muito bom, assim. O município ali tem uma característica muito interessante por ser um município minerador, né? Então, realmente, com todas essas atividades em loco, todas as experiências foram muito enriquecedoras, tanto profissionalmente, pessoalmente. Então, acho que a gente tem muita chão pela frente ainda, né? Mas é isso, assim. É arroz da saúde. E você, Lise, o que você achou? Eu acho que foi uma semana bastante intensa. Gostei bastante da atuação como um todo. A gente foi muito bem recebido em todas as entrevistas. As pessoas estavam bem animadas em, de fato, conversarem com a gente. Dava para perceber isso. Elas estavam super abertas à discussão, ao comentário, enfim, qualquer tipo de conversa. Todos os setores foi assim, super tranquilo. Acho que eu senti até que tinha uma sensação mesmo de acharam legal estar participando com a gente, até falaram algumas vezes, foi muito bom. A devolutiva teve essa característica diferente, acho que ter a presença do prefeito, foi uma dinâmica diferente da que a gente tinha vindo, né, implementando ao longo dos últimos diagnósticos. Acho que também foi bem legal isso de já ter essa conversa mesmo ali no momento que estava sendo validado. De fato, teve um momento de validação por haver essa dinâmica de conversa ali com o município, com o prefeito, com todos os que estavam presentes. Foi interessante também que os pontos que foram levantados como potencialidades do município, né, janelas de oportunidade, já eram pontos que a Débora, depois secretária de Planejamento, veio falar que eram pontos que já estão sendo planejados dentro do plano de governo. Então, foi bem interessante isso, porque casou bem com o que já está sendo feito ou que já está no horizonte ali no radar, né? De preocupações, de coisas que precisam ser, que vão ser desenvolvidas. Então, acho que foi muito interessante. De forma geral, eu acho que foi muito bom para crescimento agora, questão pessoal, crescimento pessoal, conhecendo um município com característica totalmente diferente das outras que a gente tinha visto. Também questão profissional mesmo, olhar um pouquinho mais para essa questão de gestão pública. Cada vez que a gente vai, cada diagnóstico que a gente sai tendo uma visão melhor, tendo um meio de entender as coisas melhor, fazer todo esse tipo de informações na nossa cabeça, processar as informações de uma forma bem mais fácil para a gente e também mais de qualidade, né? Então, para mim foi isso, foi muito bom mesmo. E em relação também aos pontos de contato, né? Vou agradecer ali o Marcelo e o Léo, eles estiveram presentes conosco em todos os momentos, foram parceiros ali ao longo de todas as visitas, todos os momentos eles estavam presentes. Então, é isso. E Marcelo, como é que foi para você, na percepção do município, receber essa intervenção do projeto, essa parada para pensar, para reanalisar e para fazer, e para você como pessoa, como é que foi participar disso? E eu quero saber o seguinte, vocês mostraram as coisas ruins ou mostraram só as coisas boas aí? Conta como é que foi. Olha, a gente tentou mostrar o máximo possível da cidade, né? Então,
o que foi percebido de bom ou de ruim é porque realmente a gente mostrou sem nenhuma prévia mesmo, de nenhuma preparação prévia. A gente quis mostrar todos os setores com essa pegada que a gente falou. Por isso que ficou talvez tão intenso, tenha ficado tão intenso, porque justamente a gente quis ir no local. Para que cada um, a gente também não interferiu em momento algum, né, na entrevista. Achei muito interessante, apesar de não ter sido gravado ou ter enviado uma prévia antes, porque as meninas conduziram muito bem todas as entrevistas. No princípio sempre tem uma reticência numa ou outra questão, mas depois o pessoal foi se abrindo e até ficava difícil dar um corte, porque já estava começando a outra reunião e o pessoal ainda queria manifestar ainda, queria mostrar, né? A própria secretária de Educação queria mostrar as creches dela e o tempo estava exíguo, que a gente tinha ido para outro setor, né? Mas, assim, foi muito bem conduzida pelas meninas e muito bem aceita pela população. E a questão do município, do prefeito participar, dos secretários, é porque o prefeito tem essa característica, como a própria secretária também, eles têm essa visão de que ferramentas, né, inovadoras, índices, indicadores, como outro setor que eu trabalho aqui também, são extremamente importantes. Então, essa cultura já existe nessa gestão atual aqui. Então, o porquê dele participar, o porquê dele estar também tão receptivo, é porque o secretariado dele, a estrutura dele, já tem essa visão. Né? Então, a cidade, enquanto prefeitura, já tem essa pegada de usar indicadores, usar constantemente índices e ferramentas mesmo, porque a gente tenha parâmetros, tanto de melhoria quanto de manutenção, no caso, se for o caso, né? Então, esse Nova Juntos, esse projeto Nova Juntos é um dos, e aliás até a menina dos olhos, que a prefeitura tem como parâmetro mesmo, como termômetro, né? Para verificar se está dentro do que é, até pela credibilidade da CNM também, né? A gente também tem, agora vai começar a gente estava esperando, estamos esperando o retorno da FGV para criar um índice para ver se a gente pode usar o CEFIM em alguns outros, em outras ações que não só as previstas em lei, mas com uma base da FGV também, uma base legal, né, de índice do FGV que corresponda como um fator de credibilidade. Então, assim, a gestão, né, em nome do prefeito e da própria característica do prefeito e da secretária de planejamento, valoriza muito essa questão dos indicadores, dos índices, dos diagnósticos. Né? Existe sempre... a gente tem um sistema que chama inteligência compartilhada, que todos estão constantemente alimentando suas ações, as metas estão sendo atingidas, então tem esse diferencial de outras gestões que eu trabalhei, como de outras prefeituras que também tenho contato. Né? E, sim, agradecer a paciência das meninas e a calma delas de estarem em tantos locais no mesmo dia, né? Em vários locais, e a curiosidade, né? Acabou sendo interessante, ela começa a falar, elas conheceram, né, não só na fala, mas na prática mesmo, como é que a gestão e as ações são feitas. E as gestões privadas também, né? Maravilha. E elas fizeram bastante pergunta difícil para você ou não? Olha, eu fui menos questionado, eu estava mais como o Cicerone mesmo. Mas se fizeram, não achei difícil, não. Acho que foi mais só mesmo o susto inicial da Lorena, né? Que eu falei, sai do hospital, vamos para UPA, porque aqui o público, isso não é nenhum marketing, não. É mais efetivo do que o privado. Eu fui ao hospital e retirei de lá, né? Elas nos acompanharam e deixamos na UPA. Né? Excelente. Assim já conhece um pouco sobre o SUS, né? A gente até pensou, será que isso aí foi pensado? Será que ela simulou? Mentira, claro que não. Mas ela... Não, a gente queria que um português fosse conhecer o sistema de saúde e ele pegou e comeu piqui lá em Goiás, deu uma mastigada. Eu fiquei sabendo que entrou espinho no céu da boca. Mas tem que ter uma bula para comer. Eu não como piqui até hoje, eu tenho medo de comer aquele negócio. Tem que ter uma técnica absurda. Eu acho que é muito avançado, uma coisa que envolve comida com espinhos, não faz o menor sentido. Adrenalina de será que vai dar certo? Cada garfada é uma emoção.
Pois é, deixa eu só passar assim, um feedback, eu acho que foi excelente, eu acho que mais do que essa visão, nós estamos conseguindo fazer uma estrutura, né, que vai permitir que isso, ou esse olhar reproduzido por outros atores em outros municípios, ajude a fazer essa reflexão quanto aos trilhos do município e enxergar esses pontos. Olha, isso a gente já estava vendo, de repente você dá uma priorizada na estrutura do seu planejamento, sai lá da prioridade 7, passa para prioridade 2 ou 3, e realmente Exatamente. essa ação pode dar um impacto positivo para o município. E para nós é muito importante esse feedback, porque o que acontece? Diferentes atores vão conseguir, ou seja, eu não fui para Itaberito, eu fui para outros, a Thaís vai para outro, a Felipe vai para outro, ou seja, a gente quer garantir um denominador comum de coisas que precisam ser verificadas. Então, você tem tudo planejado, tem que falar com fulano, tem que falar com ciclano, tem que falar com Beltrano, e se não falar, vamos descobrir e vamos atrás, para a gente justamente melhorar. E ficou uma listinha de pessoas que a gente queria que também fossem visitadas e não teve tempo. Somente era para 2, 3 semanas, se for olhar, né? Mas dentro do que foi proposto, acho que a gente atendeu. Atingiu. Maravilha, então, Marcelo. Muito obrigado pelo seu feedback. Em breve você recebe o nosso relatório com o resultado do diagnóstico, tá? Eu agradeço. Tchau, tchau. Meninas, prazer revê-las. Obrigado, Fabiano, Zani. Tchau, Ló. Tchau, Rali. Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde.